Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a reprodução dos vegetais. Mas antes de falarmos sobre a reprodução vegetal, vamos lembrar que existe alguns grupos de vegetais, sendo esses grupos representados pelas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E devemos lembrar que as algas não faz parte do reino vegetal, e sim do reino protista. Então, as plantas são representadas pelas briófitas, que não possuem tecidos verdadeiros. Então, as briófitas não possuem raiz, caule e folha, sim uma espécie de talo. Enquanto que as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem tecidos verdadeiros como raiz, caule e folha. Ainda temos as briófitas, que não possuem nem flor, nem semente, nem fruto, né? E basicamente são representadas pelos musgos e hepáticas e precisam para a fecundação, para sua reprodução, a necessidade obrigatória da água, da presença da água. Já as pteridófitas possuem raiz, caule e folha, possuem tecidos verdadeiros, não possui flor, semente, frutos e a sua fecundação, ela precisa ainda da água. Então, há a necessidade da participação da água na fecundação para sua reprodução. E são representados principalmente pelas samambaias. As gimnospermas é um grupo que apresenta raiz, caule e folha. Além disso, apresenta, portanto, tecidos verdadeiros, não apresenta flor verdadeira, mas alguns especialistas colocam como uma pseudoflor, que são os estróbilos. Possuem semente, não possuem frutos, e a sua fecundação para a formação de um novo indivíduo não necessita da água. Então já é o primeiro exemplar vegetal que não precisa de água para sua reprodução de forma direta. E são representados principalmente pelos pinheiros, pelas ciprestes, pelas sequoias e geralmente são árvores altas, que não dão frutos. As angiospermas, que seria o grupo de vegetais mais evoluídos, eles apresentam raiz, caule e folha, portanto apresentam tecidos verdadeiros, apresentam flor, apresentam semente, apresentam fruto. E a sua fecundação pode ser feita na ausência de água também. E são representados pelas árvores frutíferas e com flores evidentes. Então, na escala evolutiva, podemos dizer que as angiospermas seria um grupo mais evoluído. Além disso, nós temos aqui as representações das plantas, né? Nós temos as briófitas, os musgos e as hepáticas. Nós temos nas pteridófitas, principalmente as samambaias. No grupo das gimnospermas, os pinheiros. E nós temos nas angiospermas as árvores que dão frutos e flores evidentes. E vamos agora iniciar a falar sobre a reprodução dos vegetais de forma geral. Então, a reprodução sexuada nos vegetais, ela ocorre geralmente por alternâncias de gerações. E essa alternância nós damos o nome de haplodiplobionte. Então vai ter uma fase que é haplobionte, que seria chamada de N, e diplobionte, que seria 2N. Então, na reprodução sexuada dos vegetais, ocorre a alternância entre dois tipos de gerações. Uma haploide, que seria N, e outra diploide, 2N. Por este motivo,
O ciclo reprodutivo das plantas é chamado de haplodiplobionte. A geração haploide corresponde ao gametófito e produz gametas através da mitose. E a geração diploide corresponde ao esporófito e produz esporos através da meiose. A fecundação dos gametas origina um zigoto que é diploide. Esse se desenvolve e cresce através de sucessivas mitoses, formando o esporófito. Quando maduro, o esporófito produz esporos haploides por meiose. Esta meiose, na qual ocorre a formação dos esporos, é chamada de espórica ou intermediária. Os esporos se desenvolvem através de sucessivas mitoses e originam o gametófito haploide. O gametófito maduro produz gametas haploides por mitose, fechando o ciclo. Para entendermos melhor esta relação de haplodiplobionte, nada mais é do que, basicamente, imaginemos uma planta adulta. Ela tem uma combinação genética de N. Então ela tem uma informação genética que vamos dizer que é apenas N. Durante uma fase na sua vida, ela vai ter a fase de reprodução. Neste caso, ela vai gerar possibilidades de células 2N, com informação genética dupla. E, após a fase de reprodução, a planta volta a se tornar N de novo. Então a planta sofre ciclo. Ela tem um momento que, se eu examinar a célula dela, ela vai estar com N material genético, uma informação genética, vamos dizer assim, simples. Em um momento da fase dela, ela vai estar com as células do tipo 2N, dupla informação genética. E vai ter um outro momento da fase da planta, né, da vida dela, que ela volta a ser N, vai ter apenas um material genético. Então esse N se refere à quantidade de material genético. Então tem uma carga de material genético, duas cargas de material genético e volta a ter uma carga de material genético novamente. Então este ciclo da planta nós chamamos de alternância de gerações ou ciclo haplodiplobiontes. Essa parte 2N, ela vem principalmente no período de reprodução da planta e ela é proveniente dos órgãos reprodutores da planta, que geralmente aparecem no período reprodutivo do vegetal. Então, nas briófitas, nós temos esse esporófito que vem no período reprodutivo. Então, briófita vai ter os esporófitos na forma de, vamos dizer, de talos. Quando falamos da pteridófitas, vai vir no chamado protalo. Então, o protalo seria o órgão reprodutor do vegetal do tipo samambaia. Nós temos nas gimnospermas as pseudoflores, chamado de estróbilo. Então, aqui, por exemplo, seria uma pinha de um pinheiro. E nas plantas angiospermas, nós temos as flores. Então, as flores seria o órgão reprodutor das angiospermas. Então, os talos, né, seria nas briófitas, protalo nas pteridófitas, o estróbilo nas gimnospermas e as flores nas angiospermas. E são esses órgãos reprodutores que vão aparecer no período de reprodução da planta e dará as características 2N ao vegetal. Depois, a planta adulta se torna N novamente até o próximo ciclo reprodutivo. Então, em relação a essa alternância de gerações, nós podemos, de forma simplória, né, de forma simples, dividir o vegetal em duas partes. Uma voltada principalmente para a reprodução e uma para a sua manutenção. Então, a parte voltada
para a reprodução, nós chamamos de esporófito, enquanto que a parte voltada para a manutenção do ser vivo, nós chamamos de gametófito. Então, o gametófito, ele é verde, vive mais tempo, faz fotossíntese, que é o metabolismo celular, e produz gametas que está voltado para a reprodução sexuada, que eu vou chamar de geração N. E nós temos a parte do esporófito, que é uma estrutura da planta que dura pouco e não faz fotossíntese, só produz esporos e está relacionada com a reprodução assexuada da planta. Então a planta tem um período de reprodução sexuada e um período de reprodução assexuada. Um período que eu vou chamar de N material genético e um período de 2N material genético. Portanto, uma geração que nós falamos que é uma alternância de gerações, ou haplo-diplobionte. Na reprodução das plantas, ocorre o revezamento entre gerações gametófito, haploide N e esporófito diploide 2N, durante o ciclo de vida, sendo esse fenômeno chamado de alternância de gerações. A reprodução sexuada envolve a recombinação genética e a união de dois gametas, o que garante a variabilidade genética. E vamos também falar sobre algumas estruturas dos vegetais. Então, de forma geral, nós temos estruturas masculinas e femininas na planta. Então, sim, nós temos plantas com estrutura masculina e temos plantas com estruturas femininas. E temos que diferenciar o que vem a ser esporos do que vem a ser pólen. Então, em relação aos esporos, é um tipo de cápsula da reprodução assexuada. E nós iremos ver que esta cápsula, dependendo do vegetal, terá funções diferentes. Mas esporos é como se fosse uma cápsula que vai carregar alguma coisa dentro. E esta coisa dentro vai desde uma nova plantinha até mesmo parte de uma planta. Então vai depender do vegetal. Nós temos o gameta. Então sim, plantas também têm células reprodutoras, que na masculina nós vamos chamar de anterozoides. Podemos comparar com o nosso espermatozoide do homem. Então podemos dizer que as plantas masculinas produzem espermatozoides, mas esses espermatozoides vão receber o nome de anterozoides. E no caso das plantas femininas, também vai produzir a célula reprodutora. Na mulher seria o óvulo. Porém, no caso aqui das plantas, vamos chamar de oosfera. Então, anterozoide é a célula reprodutora masculina. Oosfera é a célula reprodutora feminina das plantas. Assim como nós temos os nossos órgãos reprodutores masculinos e femininos, nossa espécie, a planta também vai ter. O órgão reprodutor masculino eu vou chamar de androceu e o feminino eu vou chamar de gineceu. Então, como se fosse, por exemplo, o pênis da planta e aqui o ovário da planta. Nós temos na planta estruturas que podem proteger o gameta, a célula reprodutora. Quando falamos de proteção aos anterozoides, que seria a célula reprodutora masculina vegetal, as briófitas e pteridófitas não têm nenhuma proteção. Eles jogam esses anterozoides na água e salve-se quem puder, né? Se conseguir se fecundar, se desenvolve, senão pode ser digeridos ou mortos pelo ambiente. Já no caso das gimnospermas e angiospermas, existe o pólen. Então o pólen são estruturas de proteção
para as células reprodutoras masculinas. Então, quando a gente fala de pólen, o pólen vegetal, o que é esse pólen? Esse pólen são estruturas que vão carregar dentro dele, então como se fosse uma casca, onde dentro dessa casca vão ter os anterozoides, que seriam os gametas masculinos do vegetal, entre aspas, né, os espermatozoides da planta. E nós temos em relação à oosfera. Então, existe proteção para a célula reprodutora feminina? Sim. No caso das briófitas e pteridófitas, nós temos os ovários. Então, o ovário é quem vai proteger a oosfera nas briófitas e nas pteridófitas. Já no caso das plantas maiores, né, que são as gimnospermas e angiospermas, é o óvulo. Então, o óvulo, dentro do óvulo, vai ter a oosfera. Quando a oosfera é fecundada, forma um embrião. O óvulo vai virar a semente e o ovário nas angiospermas vai virar o fruto. Lembrar que só quem tem fruto são as angiospermas. Então, gimnosperma e angiosperma tem semente que o óvulo vai virar a semente. E dentro da semente é o embrião, que é a fecundação do anterozoide com a oosfera. Já as briófitas e pteridófitas não têm nem semente nem fruto. E nas angiospermas é este ovário que irá virar o fruto. Então o ovário vira fruto, o fruto vai proteger a semente que vem do óvulo, e o óvulo vai ter o embrião, que é a união do anterozoide com a oosfera. Então, apenas para a leitura, nas gimnospermas e angiospermas, o óvulo não é a oosfera, e sim, são estruturas diferentes. E após a fecundação da oosfera, os óvulos transformam-se em sementes, e nas angiospermas o ovário se transforma em fruto. E por que é interessante colocar isso? Dependendo do livro que você pegar, vai falar as briófitas e pteridófitas vão fecundar o seu óvulo, o seu óvulo. E quando chega nas gimnospermas e angiospermas, a palavra óvulo deixa de virar célula reprodutora e vira a oosfera. Então se torna uma confusão muito grande, porque uma hora fecunda o óvulo, uma hora fecunda a oosfera, uma hora fecunda o óvulo, uma hora a oosfera. Sim, e é uma nomenclatura que confunde. Então, óvulo e oosfera nas briófitas e pteridófitas seria a mesma coisa. Já na gimnosperma e angiosperma, óvulo e oosfera são estruturas diferentes. Então, nas gimnosperma e angiospermas, óvulo é uma estrutura e oosfera é a célula reprodutora, uma outra estrutura. Quando falamos de briófitas e pteridófitas, muitos livros trazem o óvulo como sinônimo da oosfera. E aí, quando vai passar para as outras estruturas, confunde tudo. Então, realmente, briófitas e pteridófitas, a oosfera e óvulo são sinônimos, mas quando falamos de gimnosperma e angiosperma, óvulo é uma estrutura e oosfera é outra estrutura. Então, como vimos, podemos dividir a reprodução dos vegetais numa reprodução com alternância de gerações, ciclo haplo e diplobionte. Então, no ciclo haploide ou haplobionte, é a parte do vegetal que vai desenvolver o chamado gametófito, onde vai acontecer a fecundação. Então, no gametófito, na parte do gametófito, é que irá ser produzido os gametas reprodutivos do vegetal, ou seja, a oosfera e o anterozoide, oosfera feminino, anterozoide masculino, através do processo de meiose. Então nós vamos ter os gametas masculinos, anterozoides, e o gameta feminino, a oosfera. E essas células reprodutoras são produzidas no momento do gametófito. Quando a planta
tiver na sua fase de esporófito, essa é a fase chamada diploide, 2N, e vai ter como resultado a formação dos esporos. Esses esporos são a estrutura da planta com capacidade de formar esporos que, ao caírem em solo fértil e próspero, germinam, podendo acontecer 3 situações. Então, dependendo do tipo de vegetal, os esporos vão dar diferentes resultados. Primeiro, pode ocorrer a formação de uma nova planta propriamente dita, que é no caso das briófitas. Então, as briófitas, quando produzem esporos, esses esporos, quando caírem, germinam uma nova planta verdadeira, né? uma nova briófita. Quando o esporo for de uma pteridófita, ele vai formar não uma planta verdadeira, mas vai formar uma estrutura chamada de protalo, onde esse protalo não é uma planta, mas vai germinar dele estruturas reprodutoras da planta. E aí essas estruturas reprodutoras, que ao fecundarem, vão formar uma nova plantinha. Então, formação de uma estrutura intermediária de uma nova planta. E nós temos uma terceira situação, formação e liberação do pólen, que já são para as gimnospermas e angiospermas, que carrega o gameta masculino anterozoide para ser fecundado com a oosfera. Então observe que os esporos, se for de uma briófita, vai ter um resultado, a planta propriamente dita. Se os esporos for de uma pteridófita, vai formar o chamado protalo, que é uma estrutura intermediária. E se for nas gimnospermas e angiospermas, vai formar o pólen, que vai dar origem, que vai proteger os anterozoides para a fecundação. Então observe que a planta vai ter a fase adulta e vai ter a formação de esporos. E esses esporos vai ter, em determinada planta, uma função diferenciada. E mais uma vez, de forma bem resumida, vamos dizer que as plantas, elas vivem em alternância de geração. Uma hora elas são haploides, N, e outra hora elas são diploide, 2Ns. E de forma comparativa já, relembrar que, no caso das briófitas, as briófitas elas acabam liberando os seus esporos no ambiente. No caso das pteridófitas, os esporos vão liberar o chamado protalo, que é como se fosse uma falsa flor, né? uma falsa planta. E a partir dela é que ocorrerá a fecundação e formação de um novo indivíduo. No caso das gimnospermas, nós vamos ter o estróbilo como um dos órgãos sexuais da planta. E no caso das angiospermas, nós vamos ter aqui as flores representando os órgãos sexuais propriamente ditos. E como nós já vimos, a parte esporófita da planta, que vai formar os esporos, né, ela vai ter basicamente 3 funções diferentes, né? Uma, formar a planta nova, que seriam as briófitas. Então os esporófitos liberam os esporos que, ao caírem, já vão germinar uma planta. Vão ter a formação do protalo, que é uma estrutura intermediária de onde, quando fecundado, irá formar uma nova planta. E nós temos a formação não mais dos esporos em forma de planta, mas sim a liberação agora do pólen, que seria uma estrutura que vai carregar o anterozoide, que é a célula reprodutora, para a fecundação. Então já são mais complexo. E este pólen ele vai existir tanto nas gimnospermas como nas angiospermas. Mas antes de falarmos o esquema de cada uma das reproduções dos vegetais, ou seja, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, vamos fazer um resumão
para ficar mais fácil. Então, nas briófitas, é uma reprodução que é obrigatória a presença de água. Existe planta macho e planta fêmea. Gameta flagelado macho, que eu vou chamar de anterozoide, fecunda a oosfera na planta fêmea. Planta fêmea forma esporófito em sua parte superior. Esporófito libera esporos que no solo germinará novas plantas, machos e fêmeas. O que acontece nas pteridófitas de forma resumida? Com protalo, que é hermafrodita, que produz os gametas masculinos flagelados e o feminino. O gameta masculino fecunda o feminino. Forma-se o zigoto, que é o embrião. Este cresce e forma a planta adulta. No período de reprodução, forma os soros nas folhas, que liberam os esporos, que no solo formarão novo protalo. Precisa de água para ocorrer a fecundação. Nas gimnospermas, nos grupos das gimnospermas, com estróbilo, pseudoflor. Existem estróbilos menores, masculinos, que produzem os grãos de pólen com anterozoide, e maiores, que são os femininos, que têm óvulo com oosfera. A polinização se dá pelo vento. Forma-se o zigoto embrião, protegido e nutrido pela semente, que é o óvulo. E esta germina em solo e forma nova planta. E no caso das angiospermas, são plantas com flores, como órgãos sexuais. Portanto, tem o gineceu, que seria o órgão feminino, e androceu, que é o órgão masculino da flor. O androceu, que é formado pelas anteras, forma os grãos de pólen, que carrega o anterozoide. Este fecunda a oosfera dentro do óvulo, que, por sua vez, está protegido pelo ovário. O óvulo vira semente e o ovário torna-se o fruto, estrutura que agora protege a semente. Quando essa semente cai em um solo fértil, irá dar origem a uma nova planta. E vamos agora falar especificamente sobre a reprodução das briófitas, que é a planta mais simples. Existem musgos masculinos e femininos. A diferença entre eles são microscópicas, imperceptíveis. Cada um produz suas respectivas células reprodutoras, anterozoides e oosfera. Quando chove, a água leva o anterozoide ao encontro da oosfera da planta feminina. Ocorre a fecundação. O zigoto, que é o novo ser formado, desenvolve-se sobre a planta feminina, formando uma haste com uma cápsula na ponta. Quando madura, esta cápsula produz esporos, que serão lançados para o ar, caindo no solo e gerando novas plantas. Então, vamos analisar esse esquema. Vamos partir daqui. Então, nós temos aqui a planta A e a planta B, o musgo 1 e o musgo 2. O musgo masculino e o musgo feminino. Quando o período reprodutivo do musgo masculino, ele vai produzir as células reprodutoras que eu vou chamar de anterozoides. E, na época reprodutiva do gametófito feminino, ele vai produzir a chamada oosfera. Para o processo de fecundação, é obrigatório a presença de água. Então, é uma planta que tem que viver próximo da água para ocorrer a fecundação. Quando da fecundação, ou seja, a água leva este anterozoide ao encontro da oosfera. Nesta fecundação, o gametófito, agora ele vai fazer o quê? Crescer uma nova estrutura, que eu vou chamar de esporófito. Então, o gametófito ele é N,
as suas células têm um material genético do tipo N, como vai receber um novo material genético, agora vai formar uma haste do tipo 2N. Por isso que a gente fala que é uma alternância de geração. Então vai ter células N e vai ter célula do tipo 2N. No final dessa haste, nesta cápsula, vai ocorrer o processo chamado de meiose. Com o processo de meiose, a célula 2N passa a ser agora a célula N de novo. Então, esta célula agora, que é uma célula germinada já, ela vai cair no solo propício. Este solo propício vai germinar uma nova planta A e B novamente. Então, agora vai ter plantas do tipo masculina e plantas de feminino. Essa planta inicialmente começa como gametófito masculino e gametófito feminino, ou seja, células N. Quando ocorre a fecundação numa planta feminina, essa planta vai fazer uma nova estrutura chamada 2N. Sofre a meiose e dá um início ao ciclo novamente. Por isso que fala que são gerações de alternância de gerações ou haplodiplobionte. Haplobionte, que é a parte gametofídica, e diplobionte, que é a parte esporofídica da briófita, do musgo em questão. Então, para finalizarmos a parte das briófitas, a fecundação ocorre antes da produção dos esporos, né, que os esporos, lembrar que tem um embrião da planta já formada, e obrigatoriamente necessita da água. É uma reprodução intimamente ligada com a presença da água. E vamos agora, rapidamente, falar sobre a reprodução das pteridófitas. Algumas espécies de pteridófitas apresentam reprodução assexuada através do brotamento. O novo broto surge a partir do caule da planta-mãe e, após se desprender desta, origina um novo indivíduo. Mas vamos falar da reprodução de alternância de gerações. A reprodução geral das pteridófitas se dá com alternância de gerações, ou seja, haplodiplobionte, e possui o protalo hermafrodita, que é uma estrutura que produz os gametas masculinos flagelados, os anterozoides, e o feminino, que é a oosfera. O gameta masculino fecunda o feminino, formando-se o zigoto, que é o embrião. Este cresce e forma a planta adulta. No período de reprodução, forma os soros nas folhas, que liberam os esporos, que no solo formarão um novo protalo, recomeçando o ciclo. Para que ocorra a reprodução sexual nos pteridófitos, é necessário a água. Então, nesse esquema, nós temos mais uma vez a reprodução de alternância de gerações. Então, vamos partir, por exemplo, de uma planta adulta. A planta adulta, ela é do tipo 2N, ou seja, o seu esporófito. Os soros, para quem olhar na samambaia, em alguns períodos do ano, período de reprodução, vai ter umas manchas vermelhadas, pretas, que é o chamado soro. Este soro é uma espécie de momento da planta, onde ela vai, através da meiose, produzir os seus esporos, onde esses esporos irá levar agora não um embrião de uma nova planta, mas sim uma estrutura que eu vou chamar de protalo. Este protalo, que é uma estrutura hermafrodita, portanto possui capacidade de produzir gametas femininos, que é a oosfera, e gametas masculino, que é o anterozoide. Então, através do processo da água, né? Então, a água ela vai existir ainda nesse processo de fecundação, e com o auxílio da água,
os enterozoides vão fecundar a oosfera, formando, portanto, um novo indivíduo. Este novo indivíduo irá crescer nesse protalo. Esse protalo, com o tempo, irá ser ressecado e será, entre aspas, substituído pela raiz, caule e folha propriamente dito. Então, este protalo é como se fosse uma estrutura que vai momentaneamente auxiliar na reprodução. Aí, feito essa planta amadurecida, adulta, esta planta novamente no período reprodutivo vai sofrer a meiose e através do processo de meiose vai formar os seus esporos N. Esses esporos N serão germinados formando o protalo, que é a fase chamada gametofídica. Então aqui nós temos o protalo, que é uma estrutura N, e vai formar gametas masculinos e gametas femininos. Com o auxílio da água, a fecundação, e aqui vai originar uma nova planta. E assim vai dar o ciclo reprodutivo, por exemplo, das pteridófitas. Lembrando, portanto, que a fecundação ocorre após a produção de esporos. Neste caso, há uma estrutura vegetativa, que é o protalo, que não é uma planta. Então, o protalo não é uma planta. É como se fosse, por exemplo, aqui uma estrutura que tem as células reprodutoras masculinas e femininas. Se não ocorrer a fecundação, esse protalo com o tempo irá entre aspas, se danificar, irá morrer e a planta não irá existir. Então, para que ocorra uma nova planta, é preciso da fecundação da oosfera com o enterozoide. E essa fecundação obrigatoriamente necessita da água. Então, tanto as briófitas como pteridófitas são dependentes diretos da água. E vamos agora falar sobre a reprodução das gimnospermas. Nas plantas com sementes, que é a gimnosperma e angiospermas, o gameta feminino não é o óvulo, e sim a oosfera. Se bem que na nossa aula nós sempre colocamos como a oosfera, mas, como já falei, alguns autores colocam a fecundação do óvulo nas briófitas e nas pteridófitas. Então, caso tenha essa diferença de autor, então nós estamos aqui mais uma vez exemplificando. Então, no caso das gimnospermas e angiospermas, será sempre colocada a fecundação da oosfera. O óvulo é uma estrutura que contém a oosfera, entre outras células. Depois da fecundação, o óvulo transforma-se em semente, apenas nas gimnospermas e angiospermas. Lembrar que semente não existe nas briófitas e nem nas pteridófitas. As angiospermas podem ser femininas ou masculinas, ou também hermafroditas. Elas possuem uma estrutura produtora de gametas diferenciadas, denominadas de estróbilos ou pseudoflores. O estróbilo masculino, que são menores, produz grande quantidade de grãos de pólen. Então agora já temos uma estrutura que é o pólen, que armazenam os anterozoides. Estes pólens são levados pelo vento até o estróbilo feminino, que são maiores, nos quais encontram-se a oosfera, ocorrendo a fecundação. Após a ocorrência da fecundação e da formação do embrião, o óvulo converte-se em semente, que contém e protege o embrião, que é uma estrutura com 3 componentes: uma casca, também chamada de integumento, um embrião e um tecido materno haploide, que passa a ser denominado de endosperma, ou endosperma primário, por acumular substâncias de reserva que serão utilizadas pelo embrião durante a sua germinação. Nos pinheiros, as sementes são chamadas pinhões.
Uma vez formados os pinhões, o cone feminino passa a ser chamado de pinha. Se espalhadas na natureza por algum agente disseminador, as sementes podem germinar. Ao germinar, cada semente origina uma nova planta. Em relação à semente, a semente pode ser entendida como uma espécie de fortaleza biológica que abriga e protege o embrião contra desidratação, calor, frio e a ação de certos parasitas. Além disso, as sementes armazenam reservas nutritivas que alimentam o embrião e garantem o seu desenvolvimento até que as primeiras folhas sejam formadas. A partir daí, a nova planta fabrica o seu próprio alimento pela fotossíntese. Neste esquema, nós podemos visualizar como seria essa alternância de gerações nas gimnospermas. Então, nós temos a planta macho e a planta fêmea. Neste caso das gimnospermas, nós vamos ter agora os chamados estróbilos, onde esses estróbilos, como se fosse uma pseudoflor, uma flor primitiva. Então vamos ter estróbilos machos e estróbilos fêmeas. Os estróbilos machos vão produzir agora pólen, que agora já temos o pólen, que é chamado N, onde esses pólens vão ter dentro dele os chamados anterozoides. Então agora os anterozoides são protegidos pelo pólen e não mais jogados na água para poder, através do flagelo, se locomover. Então esses anterozoides já não têm mais os flagelos de locomoção propriamente dito. Esses pólens são transmitidos principalmente pelo vento. E aí os pólens vão voando até encontrar o estróbilo feminino. Quando se encontra o estróbilo feminino, ocorre a fecundação. Então, a formação do túbulo polínico e o anterozoide encontra a oosfera. Com o processo de fecundação, forma-se o embrião e agora a semente. Então, a partir de agora, o óvulo vai se transformar numa semente. E essa semente vai proteger o embrião. Este estróbilo irá cair no chão, por exemplo, será conduzido por algum animal, onde, conforme a condução, vai caindo as sementes do estróbilo feminino. Caindo numa área próspera, produtiva, um terreno próspero, essa semente irá brotar, irá germinar, formando um novo indivíduo, uma nova planta. E nós temos a produção dos pólens, que seria a fase gametofídica. Então nós temos aqui uma reprodução em comparação um pouco mais parecida com a humana, vamos assim dizer, Já não é tão diferente assim, Só vai mudar as estruturas e os nomes, claro, mas de forma geral vai formar agora os pólens que vão ter a sua fecundação e desta fecundação a formação de uma nova planta. Então agora ocorre a substituição dos esporos propriamente ditos por sementes. Então os estróbilos que produzem grãos de pólen e onde esses estróbilos também pode ocorrer a fecundação. Então, nós vamos ter estróbilos masculinos que vão formar os pólens e nós temos estróbilos femininos onde vão ser fecundados por esse pólen agora da outra planta. Então nós temos assim o processo das gimnospermas. Em relação às gimnospermas, nós podemos visualizar a parte gametofídica relacionada com a formação dos pólens, enquanto que a parte esporofítica está relacionada após a fecundação, ou seja, a formação do embrião, semente e germinação. Deve-se observado que a partir dos gimnospermas não há a dependência da água para a reprodução.
Então agora já não são mais dependentes diretos da água para o processo de fecundação. Uma observação que deve ser muito importante, pois muitos vestibulares, concursos ou provas da área costumam às vezes perguntar. Então, a partir da gimnosperma, não há mais a dependência da água no processo de reprodução. E vamos agora falar da reprodução das angiospermas. As angiospermas constituem um grupo de plantas mais diversificado do planeta, provavelmente em razão da presença de flores, frutos e sementes, que garantem uma reprodução mais eficiente. A reprodução das angiospermas inicia-se com a polinização, que é o encontro do grão de pólen com a parte feminina de uma flor, mais precisamente o estigma. Inicialmente, o grão de pólen, que é o gametófito masculino imaturo N, é formado pela célula do tubo polínico e a célula geradora. Antes, durante ou após a dispersão, ocorre a formação de 2 gametas no pólen, a partir da célula geradora. Ao chegar ao estigma, o grão de pólen começa a absorver uma substância açucarada produzida pelas células desta região, germina e forma o tubo polínico. Nesse estágio, com o tubo polínico formado e os 2 gametas, ele é considerado maduro. Então agora se dá a forma gametofítica madura da angiosperma. O tubo polínico cresce através do estilete até o saco embrionário do óvulo, que seria o gametófito feminino maduro N, que é a região onde está localizada a oosfera. O saco embrionário é composto geralmente de 8 núcleos e 7 células, sendo 3 antípodas, 2 sinérgides, uma oosfera e uma célula central com os 2 núcleos polares. Ao chegar ao óvulo, o tubo polínico, atraído por sinais químicos liberados pelas sinérgides, penetra essa estrutura por uma abertura chamada de micrópila. No interior do óvulo, ele adentra em uma das 2 sinérgides e libera os 2 gametas. Um dos gametas encontra a oosfera e o outro une-se aos núcleos polares. Como os 2 gametas participam do processo, dizemos que ocorre uma dupla fecundação, uma das características marcantes das angiospermas. O gameta que se une à oosfera origina o zigoto, portanto 2N. Já os núcleos polares, juntamente ao outro gameta, são responsáveis por dar origem ao endosperma, do tipo 3N, que é uma reserva nutritiva da semente. O zigoto forma o embrião e os tegumentos do óvulo formam a casca da semente. O desenvolvimento do ovário leva à formação dos frutos, que possuem como função principal a proteção da semente, além, é claro, de ajudarem na dispersão. Os frutos e as flores constituem as características mais marcantes de uma angiosperma. Como vimos, na reprodução das angiospermas também ocorre a polinização vegetal. Porém, a polinização agora é promovida também por pequenos animais, como insetos ou até mesmo pássaros. Como nós vimos, durante o processo do pólen, o grão de pólen ele é formado também por 2 anterozoides. E aí que vem as angiospermas serem chamadas de dupla fecundação. Por que dupla fecundação? Pois se produz 2 anterozoides e esses 2 anterozoides irão participar do processo de reprodução das angiospermas.
sendo um anterozoide indo fecundar a oosfera, que vai dar origem ao embrião, e este embrião, portanto, é do tipo 2N. E nós temos um outro anterozoide indo se juntar ou fecundar os núcleos polares do óvulo, dando, portanto, origem às células do tipo 3N. Só estamos falando isto porque alguns vestibulares ou concursos às vezes questionam sobre a existência de células do tipo 3N no processo de reprodução das angiospermas. Caso caia, sim, mas é mais uma coisa de rodapé. Mas se cair, sim, existe a formação de células 3N, inclusive essa célula 3N, que é a junção dos núcleos polares do óvulo junto com o anterozoide, irá dar origem ao endosperma, que seria a parte nutritiva da semente, também chamada de cotilédone. Então, na verdade, o cotilédone vai ter origem do óvulo, que é uma parte do óvulo, né, que seria as células dos núcleos polares, junto com um dos anterozoides. Mas é muito específico, é mais questão de rodapé mesmo. E o que é mais assim relevante seria a fecundação tradicional de um anterozoide com a oosfera, formando o embrião, que seria a planta propriamente dita. Então fica como observação que a substituição dos esporos por sementes, que são mais evoluídos. E além das sementes, agora nós temos nas angiospermas as flores e os frutos, que são exclusivos das angiospermas. Então, mais uma vez, o ovário vai dar origem ao fruto, nós vamos ter o óvulo dando origem à semente, e nós vamos ter o anterozoide e a oosfera, nessa fecundação, dando origem ao embrião, que é uma nova planta propriamente dito. Então, neste esquema, para finalizarmos a aula, nós temos o tubo polínico sendo a parte gametofítica do vegetal. E a parte esporofítica seria a planta propriamente dita, vamos assim dizer. Então, a planta ela é 2N até a parte de esporos, que seria, na verdade, o pólen. Porém, esse pólen só vai ser considerado a parte gametofítica quando se une propriamente dita ao tubo polínico. Então, nesta união, você tem o estigma, que seria a parte feminina da flor. Quando o pólen se liga ao estigma, nós temos essa parte aqui que é o estigma da flor, aí nós temos o início do processo da fase gametofídica. Aí aqui vai ter a formação do tubo polínico, a fecundação da oosfera e a formação, portanto, do embrião, dando início à fase esporofítica. Nós temos a fase esporofítica 2N e depois nós temos a parte N, chamada gametofídica, que no caso das angiospermas se dá no processo de polinização. E mais uma vez, para finalizarmos a aula, um resumão das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E damos assim por encerrado a aula de hoje e esperamos vocês na próxima videoaula. Até a próxima! Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!